Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra que está em Hebreus 3, no versículo o 15, o 16 e o 17, que diz assim: Porque quais os que ouviram a provocação? Não foram todos os que saíram do Egito pela mão de Moisés, e com quem esteve indignado durante 40 anos, não foi os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Aleluia, Jesus. Então, aleluia, Jesus. O Senhor hoje, irmãos, Ele vai dizer para mim e vai dizer para você, Ele vai dizer assim, ó, não endureça os vossos corações. Quando o Senhor pede conserto para mim e para você, não endureça os corações de vocês. Aí Ele vai dizer assim, não foram então Corá, a tribo de Corá, aliás, Corá, que era da tribo de Levi, e Datã, esse era da tribo de Rubens, a terra se abriu e engoliu eles. E agora vocês dizem para mim, irmãos, o Senhor também não faria isso? Aquele que não que ouvia a voz dele, ele não faria descer a cova? Eles não ouviram, eles se levantaram contra Moisés. Eles questionaram a santidade de Moisés. Aleluia, Jesus. Eles se levantaram contra um servo de Deus. Aleluia, Jesus. Davi vai dizer assim, ai de mim se eu tocar no servo de Deus. Aleluia, Jesus. E assim eles fizeram. Corá, que era da tribo de Levi, se levantou, Datã e Birã, que eram da tribo de Rubens, se levantaram contra um ungido de Deus. Questionaram, aleluia, Jesus, se realmente ele era servo de Deus, aleluia, Jesus. Porque, irmãos, eles não queriam passar prova, aleluia, Jesus. E que eles estavam passando prova que a culpa era de Moisés, porque eles queriam comer, eles queriam carne, eles queriam vida confortada, uma vida boa, com conforto, como eles viviam lá no Egito. Então eles se levantaram contra um ungido de Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor disse assim para eles, vocês ficarão 40 anos, aleluia, Jesus, porque eu estou indignado com vocês. E não foi então que eles pecaram? Muita fornicação, adultério. Fornicação, irmão, o que é fornicação? Fornicação é quando você é solteiro e sai tendo relação com qualquer pessoa. Isso é uma fornicação, você está pecando contra Deus. Se você não se consertar seu caminho, aleluia, Jesus, você vai também perder a salvação. A fornicação é a mesma coisa que o adultério. É você desejar e se aproximar e ter algo com a mulher do teu próximo, que é casada. Aleluia, Jesus. E se levantaram contra o ungido de Deus, Moisés, e desceram a cova. A terra se abriu e engoliu eles, aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado quando Deus pede para a gente se consertar. Não endureça teu coração, aleluia, dizendo no teu coração que aquele lá não é servo de Deus. Se você tem dúvida, aleluia, Jesus, da palavra, se você tem dúvida, aleluia, Jesus, da vida da pessoa, aleluia, Jesus, pede prova para Deus, faz prova com Deus. Faz prova com Deus, aleluia, Jesus. Se de repente alguém pede uma ajuda tua, tá precisando muito, ou alguém de uma liderança, aleluia, Jesus, que mora longe de você e precisa de uma ajuda financeira, faz prova com Deus. Diga, Senhor, mostra para mim se essa pessoa, aleluia, Jesus, serve verdadeiramente ao Senhor. Aí eu ajudo. Porque se você tem condições e você nega de ajudar o teu próximo,
Você está sendo infiel ao Senhor. Porque naquele grande dia, o Senhor vai dizer assim, que tu foi fiel, entra no meu gozo, aleluia, Jesus. Aí os servos vão dizer, mas Senhor, o que que a gente fez, Senhor, de bom assim pro Senhor? Vocês serviram os órfãos, as viúvas nas suas necessidades, ajudar os carentes, visitar os pobres, visitar os doentes, visitar os que estavam aprisionados na prisão, aleluia, Jesus. Claro que o Senhor, ele vai dar direção, não é todo um servo que vai lá na prisão, o Senhor vai dar direção, aleluia, Jesus, para ir numa prisão. Mas assim ele vai dizer, irmãos, e esse vai receber o galardão do Senhor, aleluia, Jesus. Porque o galardão, irmão, a gente recebe pela obra, aleluia, Jesus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, vem por ler a palavra de Deus. Então, a salvação vem pela fé, aleluia, Jesus. E a obra que você faz é o galardão que você vai ganhar, a recompensa que você vai ganhar, aleluia, Jesus. É a obra que você faz, aleluia, Jesus. Então essa é a obra que o Senhor tem na minha mão, aleluia, Jesus. De passar essa palavra dura para você. Se conserta enquanto é tempo, aleluia, Jesus. Se conserta, aleluia, Jesus, porque o Senhor está num tempo que Ele está querendo santificação. Se você não se voltar, se você não obedecer, o Senhor, Ele vai recolher. Ou Ele vai permitir o inimigo te recolher, aleluia, Jesus. Então, irmãos, que a gente venha consertar nossos caminhos. Não endureça teu coração, o Senhor fala hoje para você. Ouve a minha palavra, conserta os teus caminhos, santifica, ora ao Senhor, Senhor, aonde eu estou errando? Irmãos, isso é uma oração que poucos fazem. Senhor, mostra para mim aonde eu estou errando, aleluia, Jesus. Irmãos, eu tenho certeza absoluta e você vai vir aqui dar testemunho para mim. Dizer, irmã, eu fiz essa oração e realmente eu estava errando nisso, nisso, nisso. E você não precisa dizer onde que você estava errando, mas você vai dizer, irmã, é verdade. Eu orei ao Senhor e Ele mostrou para mim aonde eu estava errando e agora eu vou consertar os meus caminhos. Porque eles desceram a sepultura e muitos que não estão ouvindo a voz do Senhor vai descer também. E não vai ser para salvação, porque os desobedientes não entrarão no repouso do Senhor. Então é com duras palavras, aleluia, Jesus, que eu entrego essa palavra, aleluia, Jesus. Porque aquele que é manso, Deus fala, ele obedece, mas aquele que endurece o coração, hoje eu estou falando para aquele que é duro de coração. Conserta as tuas veredas, conserta teus caminhos, senão você não vai entrar no repouso do Senhor, aleluia, Jesus. É uma verdade, irmãos. A gente não vai ganhar salvação se a gente não consertar os nossos caminhos, aleluia, Jesus. Então eu entrego essa palavra com muito temor, eu peço para que os irmãos e as irmãs compartilhem essa palavra em nome de Jesus, amém?